No início, ninguém percebeu o perigo. A primeira morte foi tratada como uma tragédia isolada, algo raro, lamentável, mas explicável. A polícia seguiu o protocolo, a imprensa publicou notas discretas e a cidade tentou seguir em frente, acreditando que aquilo não se repetiria. Mas se repetiu. O segundo corpo surgiu em circunstâncias parecidas demais para ser ignorado. O terceiro confirmou o que todos temiam, mas ninguém queria dizer em voz alta. As vítimas não se conheciam, não frequentavam os mesmos lugares, não compartilhavam rotina alguma. Ainda assim, havia um detalhe em comum, um padrão sutil, algo que naquele momento parecia irrelevante, mas não era. A palavra serial começou a circular em sussurros. Patrulhas foram reforçadas. Reuniões emergenciais se tornaram diárias. A população passou a trancar portas mais cedo, evitar ruas vazias, desconfiar de estranhos. O medo não gritava. Ele se infiltrava. Foi nesse clima que ele apareceu. Não surgiu como suspeito. Não foi chamado para depor. Apenas se aproximou, com calma, oferecendo ajuda. Disse conhecer bem a cidade. Disse ter tempo disponível. Disse que não suportava a ideia de mais alguém morrer. Falava com firmeza, mas sem emoção excessiva. Parecia o tipo de pessoa que mantém a cabeça fria quando todos entram em pânico. E isso foi reconfortante. A polícia aceitou pequenas colaborações. Comentários, observações. Nada oficial. Nada formal. Apenas alguém disposto a contribuir. Ninguém viu problema nisso. Afinal, em momentos de crise, qualquer apoio parece bem-vindo. O que ninguém percebeu é que o assassino não estava sendo procurado apenas nas ruas. Ele já estava dentro da história, observando, aprendendo e, silenciosamente, se aproximando do centro da investigação. Naquela altura, o criminoso ainda não tinha um nome, mas já tinha um lugar privilegiado para assistir a tudo. Ele não tentou se impor. Não pediu reconhecimento. Apenas se manteve por perto. No começo, suas contribuições pareciam banais. Comentários rápidos sobre horários, sugestões de caminhos alternativos, observações sobre áreas pouco patrulhadas. Coisas que qualquer morador atento poderia notar. Ainda assim eram informações úteis. E sempre precisas. Com o tempo, os policiais começaram a esperar suas opiniões. Não oficialmente, mas de forma natural. Ele estava sempre ali quando algo novo surgia. Sempre disponível, sempre calmo, sempre disposto a ajudar, mesmo quando a tensão tomava conta da sala. Enquanto outros falavam com raiva ou medo, ele falava com lógica. Conhecia a cidade como poucos. Lembrava detalhes que nem todos os investigadores tinham anotado. Sabia quais ruas ficavam desertas à noite, quais prédios tinham iluminação falha, quais horários favoreciam o silêncio absoluto. Não parecia adivinhação, parecia familiaridade. Curiosamente, ele nunca demonstrava ansiedade. Nunca parecia chocado com a brutalidade dos crimes. Falava das vítimas com respeito, mas sem emoção. Quando questionado sobre isso, dizia que alguém precisava manter a cabeça fria. Dizia que o pânico só ajudava o criminoso. E essa resposta sempre soava sensata demais para ser questionada. Aos poucos, seu nome começou a circular entre os agentes. Não como suspeito, mas como referência. Alguém que entendia o caso. Alguém que parecia enxergar conexões invisíveis para os outros. E havia outro detalhe inquietante. Sempre que um novo crime acontecia, ele já tinha uma teoria pronta. Às vezes, antes mesmo de os relatórios oficiais serem concluídos, antecipava conclusões, sugerira padrões, indicava comportamentos. Não parecia intuição, parecia experiência, mas ninguém estava preparado para admitir isso ainda. O problema não era ele ajudar demais. Era perceber que ele pensava exatamente como quem estava sendo caçado. Durante uma conversa aparentemente casual, alguém fez uma pergunta simples demais para ser ignorada. Por que você acha que o assassino escolhe essas vítimas? A resposta veio rápido, rápido demais. Ele não hesitou. Não pediu tempo para pensar. Começou a falar com uma segurança desconfortável,
descrevendo o raciocínio do criminoso como se estivesse lendo um roteiro já conhecido. Falou sobre controle, sobre a necessidade de se sentir superior, sobre o prazer silencioso de observar o medo crescer antes do ato final. O tom era calmo, técnico, preciso. Alguns policiais trocaram olhares discretos. Aquilo não soava como teoria, soava como compreensão íntima, como alguém que não estava apenas analisando, mas lembrando. Percebendo o silêncio ao redor, ele tentou suavizar. Disse que estava apenas pensando como o assassino. Comentou que havia lido muitos livros, estudado casos famosos, assistido a documentários. A justificativa era plausível. E naquele momento, suficiente. O problema é que suas palavras começaram a aparecer nos relatórios oficiais. O perfil psicológico traçado pelos investigadores coincidia demais com o que ele já havia dito dias antes. Era como se a investigação estivesse correndo atrás de conclusões que ele já tinha alcançado. Sempre que um novo detalhe surgia, ele parecia confirmar algo que já sabia. Não demonstrava surpresa, apenas assentia, como quem vê uma peça se encaixar no lugar certo. E então aconteceu. Durante uma discussão sobre uma das cenas do crime, ele mencionou um detalhe específico. Algo pequeno, um gesto, um posicionamento do corpo, um elemento que nunca havia sido divulgado para a imprensa. Quando percebeu os olhares ao redor, tentou corrigir. Disse que talvez tivesse lido em algum lugar. Disse que podia estar confundindo. Mas não estava. Aquela informação só existia em um relatório interno. Naquele instante, pela primeira vez, alguém na sala pensou a mesma coisa. Como ele poderia saber disso? O comentário foi ignorado no momento. Ninguém o confrontou. Ninguém fez alarde. Mas a informação não desapareceu. Um dos investigadores anotou mentalmente o detalhe e decidiu não comentar com mais ninguém. Não por suspeita imediata, mas por instinto. Algo naquela fala não encaixava. Não era apenas o que havia sido dito. Era a naturalidade com que saiu. Nos dias seguintes, esse mesmo policial começou a observar com mais atenção. Pequenos gestos, reações sutis, a forma como ele se comportava ao ouvir novas informações, ou mais precisamente a falta de reação. Quando um novo crime foi confirmado, todos demonstraram choque. Alguns raiva, outros frustração. Ele não. Apenas respirou fundo, como quem já esperava aquilo. Em seguida começou a falar, sugerindo caminhos, hipóteses, possibilidades. Sempre pronto, sempre organizado, sempre um passo à frente. O investigador decidiu revisar os registros anteriores. Anotou tudo o que o voluntário havia dito desde o início. Horários, observações, sugestões. Quando colocou tudo em ordem cronológica, algo ficou claro demais para ser coincidência. Algumas das informações que ele forneceu só poderiam ter sido conhecidas por alguém que esteve presente nas cenas dos crimes, não alguém que leu relatórios, não alguém que ouviu rumores, alguém que viu com os próprios olhos. Mesmo assim, ainda não havia prova. Apenas um incômodo crescente. A polícia continuou a investigação normalmente, mas, em silêncio, começou a observá-lo. Nada mudou em sua postura. Ele continuava ajudando, continuava sorrindo, continuava se mostrando indispensável. E foi exatamente isso que o tornou perigoso. Porque quanto mais confortável ele se sentia, mais falava. O erro que o denunciaria não seria grande, seria pequeno demais para ser ignorado. A vigilância começou de forma discreta. Nada de interrogatórios, nada de acusações, apenas atenção redobrada. Cada palavra dita por ele passou a ser registrada. Cada comentário, comparado com dados que ainda não haviam sido divulgados. E então, o padrão apareceu. Sempre que um novo crime ocorria, ele mudava levemente de comportamento nas horas anteriores. Chegava mais cedo, falava menos, observava mais. Como se estivesse aguardando algo que só ele sabia que estava prestes a acontecer. Quando a notícia se tornava pública, não demonstrava surpresa. Apenas assentia,
como se confirmasse uma previsão interna. Em seguida, começava a conduzir conversas, sugerindo linhas de investigação que, curiosamente, afastavam o foco de certos pontos específicos. Não parecia um erro. Parecia estratégia. O investigador que o observava decidiu cruzar dados, horários dos crimes, localizações e algo ainda mais delicado: a presença dele nos dias anteriores. Nada direto, nada óbvio, mas sempre próximo o suficiente para levantar dúvidas. Em uma ocasião, ele forneceu um horário exato para um crime que ainda estava sob análise. Disse isso com tanta naturalidade que ninguém percebeu de imediato. Horas depois, o laudo confirmou exatamente aquele intervalo. Não havia como explicar aquilo como coincidência. Mesmo assim, a polícia precisava de algo concreto. Um passo em falso. Um deslize. Porque acusar alguém tão envolvido na investigação sem provas seria desastroso. Eles decidiram fazer algo arriscado. Divulgaram uma informação falsa. Um detalhe inexistente. Algo pequeno, mas específico. Apenas para ver quem reagiria. E alguém reagiu. Ao repetir a informação falsa como se fosse verdadeira, ele revelou algo que não poderia ser desdito. A informação falsa foi plantada com cuidado. Um detalhe específico demais para ser adivinhado. Um elemento que nunca existiu na cena do crime, mas que parecia plausível o suficiente para não levantar suspeitas imediatas. Apenas um pequeno erro. Se alguém o repetisse. Poucas pessoas tiveram acesso àquela informação. Nenhum jornalista, nenhum civil. Apenas a equipe interna e, por descuido calculado, ele. Horas depois, durante uma conversa informal, ele mencionou o detalhe. Não como dúvida, não como hipótese, mas como um fato confirmado. Falou com a mesma segurança de sempre, como se estivesse apenas ajudando a organizar as peças do quebra-cabeça. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Ninguém o confrontou. Ninguém reagiu. Apenas trocaram olhares rápidos, conscientes de que algo irreversível havia acabado de acontecer. A armadilha tinha funcionado. A partir daquele momento, a investigação ganhou dois caminhos paralelos. Um continuava oficialmente em busca do assassino. O outro observava cada movimento do homem que acreditava estar no controle. Ele não percebeu a mudança. Continuou colaborando. Continuou sorrindo. Mas agora, cada palavra sua era registrada. Cada passo, acompanhado. Cada silêncio, interpretado. E quanto mais confiante ele ficava, mais se expunha. O investigador responsável sabia que ainda não era o fim. Um erro não bastava. Era preciso algo definitivo, algo que o ligasse não apenas ao conhecimento, mas ao ato. E então surgiu a oportunidade. Um novo crime parecia iminente. Os padrões indicavam isso. A polícia decidiu não intervir de imediato. Decidiu esperar. Decidiu observar quem apareceria primeiro. E alguém apareceu. Naquela noite, ele se aproximou de um local que só o assassino deveria conhecer. A área ainda não havia sido isolada. Nenhuma viatura, nenhuma fita, nenhum comunicado oficial. Ainda assim, ele apareceu. Disse que estava passando por ali. Disse que algo não parecia certo. A justificativa soou ensaiada, mas calma o suficiente para não levantar suspeitas imediatas. O problema não era o que ele dizia. Era onde ele estava. Aquele local ainda não constava em nenhum relatório. Não havia sido mencionado em reuniões. Não estava em mapas compartilhados. Era um ponto que só fazia sentido dentro da mente de quem havia planejado o próximo passo. Os investigadores observaram à distância. Não o abordaram. Não interromperam. Apenas registraram. Cada movimento. Cada pausa. Cada olhar prolongado para pontos específicos, como se estivesse conferindo algo invisível aos outros. Ele caminhou devagar. Parou. Respirou fundo. Não havia corpo. Ainda. Mas o comportamento dizia tudo. Não era curiosidade. Não era acaso. Era reconhecimento. Como alguém revisitando um cenário que já conhecia intimamente. Minutos depois, ele se afastou. Não parecia nervoso. Não parecia apressado.
apenas satisfeito, como se tivesse confirmado algo importante. Horas mais tarde, a chamada chegou. Um corpo foi encontrado exatamente naquela área. Agora, a coincidência havia ultrapassado qualquer limite aceitável. Não era mais apenas conhecimento antecipado. Era presença. Era antecipação. Era controle absoluto do tempo e do espaço. A polícia não podia mais ignorar. Mas ainda restava uma pergunta crucial. Como provar que ele não era apenas um curioso extremamente azarado? A resposta viria rápido e seria definitiva. Ao revisarem imagens de câmeras próximas, os investigadores perceberam algo que ele jamais imaginou ter deixado para trás. As imagens não eram nítidas, granuladas, tremidas, imperfeitas, mas eram suficientes. Câmeras de segurança próximas ao local registraram sua passagem horas antes do corpo ser encontrado. Nada ilegal à primeira vista. Apenas um homem caminhando, parando por alguns instantes observando ao redor. O tipo de imagem que normalmente seria descartada. Mas quando os investigadores compararam os horários, algo ficou claro. Ele não estava ali por acaso. Chegou antes de qualquer alerta, antes de qualquer movimentação policial, antes de qualquer razão lógica para estar naquele ponto específico. Mais do que isso, seu trajeto não fazia sentido para alguém que apenas passava. Ele evitou áreas iluminadas. Escolheu caminhos secundários. Parou exatamente onde o corpo seria deixado horas depois. As imagens mostravam algo ainda mais perturbador. Em determinado momento, ele olhou diretamente para a câmera. Não como quem percebe estar sendo filmado, mas como quem já sabia que ela estava ali. Um olhar rápido, controlado, quase confiante. A partir daquele instante, a investigação interna se encerrou. A polícia não precisava mais de teorias. Precisava agir. Mas agir cedo demais poderia colocar tudo a perder. Eles decidiram esperar o momento certo. O instante em que ele não pudesse mais explicar sua presença. Nem justificar seu conhecimento. Nem manipular a narrativa. Esse momento chegou mais rápido do que o esperado. Em uma conversa informal, ele comentou algo que ainda não constava em nenhum laudo. Um detalhe técnico sobre a causa da morte. Algo que só seria confirmado oficialmente horas depois. Dessa vez não houve silêncio constrangido. Houve certeza. A decisão foi tomada ali mesmo. Quando ele percebeu que a sala havia mudado, já era tarde demais para voltar atrás. A mudança no ambiente foi sutil, mas definitiva. As conversas cessaram. Os olhares deixaram de evitá-lo. Pela primeira vez desde o início, ninguém parecia interessado em suas teorias. Ninguém pediu sua opinião. O silêncio dizia mais do que qualquer acusação direta. Ele percebeu. Tentou retomar o controle com naturalidade. Fez perguntas. Comentou possibilidades. Sorriu. Mas o sorriso agora parecia deslocado, como uma máscara usada tempo demais. A confiança que sempre sustentou sua presença começava a ruir. Quando o convite veio, não soou como ameaça. Apenas um pedido educado para esclarecer alguns pontos. Na sala, nada lembrava um interrogatório clássico. Não havia gritos. Não havia pressão explícita. Apenas fatos colocados em ordem. Horários. Registros. Imagens. Informações que ele jurava não ter revelado. A cada nova peça apresentada, ele mudava levemente de postura. Cruzava os braços. Ajustava a respiração. Desviava o olhar por frações de segundo. Pequenos sinais de alguém que percebe que o jogo virou, mas ainda tenta jogar. Quando confrontado com a informação falsa que havia repetido como verdadeira, não respondeu de imediato. Pela primeira vez, hesitou. Tentou explicar. Tentou rir. Tentou minimizar. Mas não havia mais espaço. Os investigadores não queriam uma confissão emocional. Queriam algo mais simples. Que ele entendesse que havia sido visto. Que todas as portas haviam se fechado. E naquele instante, algo mudou em seu rosto. Não foi medo. Não foi culpa. Foi frustração. Faltava apenas uma pergunta. A única que ele não conseguiria responder sem se denunciar por completo. A pergunta foi feita com calma.
sem acusação, sem emoção. Por que você estava lá antes de todo mundo? Ele ficou em silêncio. Não um silêncio de quem pensa, mas de quem entende que qualquer resposta seria o fim. Os investigadores não precisaram pressionar. Tudo já estava diante dele. Horários incompatíveis, imagens, informações antecipadas, a falsa pista que ele havia confirmado como real. A narrativa que ele tentou controlar agora o engolia por completo. Quando finalmente falou, não pediu perdão, não demonstrou arrependimento. Falou sobre necessidade, sobre controle, sobre a sensação de estar sempre um passo à frente. Disse que acompanhar a investigação era parte do prazer, parte do jogo. Ajudar a polícia não era um erro, era o objetivo. Ele queria observar como reagiam, queria testar limites, queria sentir o poder de conduzir aqueles que tentavam capturá-lo. Por semanas, talvez meses, conseguiu. Até não conseguir mais. A prisão não trouxe alívio imediato à cidade. Trouxe choque. As pessoas lembravam do homem educado, prestativo, sempre disposto a ajudar. O monstro não se parecia com um monstro. E isso era o mais perturbador de tudo. Casos assim não são raros. Especialistas afirmam que alguns criminosos sentem uma necessidade profunda de se inserir na própria investigação. Não por culpa, mas por vaidade, por controle, por desejo de superioridade. A história termina com uma pergunta que nunca deixa de incomodar. Quantas investigações ainda contam com a ajuda de alguém que não busca justiça, mas apenas a sensação de estar no controle do próprio caos? Algumas histórias não terminam quando o culpado é preso. Elas continuam, na forma como passamos a olhar para as pessoas ao nosso redor. Porque o mais perturbador neste caso não foi a violência, foi a normalidade. Foi perceber que alguém capaz de tudo isso conseguiu se misturar, ajudar, sorrir e nunca levantar suspeitas. Talvez o verdadeiro aviso dessa história não seja sobre criminosos, mas sobre o quanto confiamos em quem parece seguro demais, em quem fala certo demais, em quem parece sempre um passo à frente. Casos como esse nos lembram de uma verdade desconfortável. O perigo nem sempre se esconde nas sombras. Às vezes, ele caminha ao nosso lado, oferecendo ajuda. Se você chegou até aqui, é porque essas histórias também te fazem questionar o que está por trás do que vemos. Então, se inscreva no canal, deixe o seu like. Compartilhe este vídeo com alguém que também se interessa por mistérios reais e perturbadores. Novas histórias já estão sendo preparadas, histórias que poucos contam e que muitos preferem ignorar. Até o próximo vídeo.